Olá a todos, tudo bem? Nós teremos uma videoaula hoje. Vamos falar a respeito da tangente de um arco trigonométrico. Nós vimos como é que calcula seno e cosseno dentro de uma circunferência trigonométrica. Hoje nós vamos ver a tangente. A tangente, vamos daqui a pouco ver que ela vai possuir um eixo diferente do eixo dos senos e o eixo dos cossenos, né? Lembrando que o eixo dos senos é o y e o eixo dos cossenos é o x. A tangente ela vai possuir um eixo diferente e por ele nós vamos obter todos os valores da tangente de qualquer arco entre 0 a 360 graus ou qualquer valor côngruo ou 0 a 2π ou qualquer outro valor côngruo. Vamos observar, para a gente iniciar a conversa, vamos observar essa circunferência trigonométrica aqui. Ela já está a postos, nós colocamos circunferência trigonométrica. Observe que nós temos um eixo diferente, esse eixo T aqui. Ó. Ele vai ser chamado posteriormente de eixo das tangentes. Mas vamos explicar o ponto A aqui na circunferência trigonométrica. Ele vai estar sempre desse lado, nunca do outro lado ou em qualquer outra posição. Vamos explicar aqui basicamente a tangente. Observe que nós temos um triângulo aqui, ó, formado, nós temos esse eixo OT aqui, né, sob um ângulo alfa. Primeiro OM, né, primeiro ele toca na circunferência e depois toca no eixo T, lá no ponto T maiúsculo. Nós vamos ter OA, nós vamos ter AT, assim formando um triângulo, né? Ele é retângulo porque nós temos uma perpendicularidade bem aqui em A, ó. No ponto A, né, no vértice A, nós temos a perpendicularidade, obtendo assim um triângulo retângulo. Ok? Continuando, nós vimos que nós temos três relações trigonométricas. Nós temos o seno, cosseno e a tangente. Nós falamos da tangente, mas só em sentido de sua definição. Nós não colocamos ainda ela em uma circunferência trigonométrica. Mas lembrando lá da definição da tangente, né? Vamos lembrar do seno primeiro. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se a gente for levar em consideração esse ângulo alfa aqui, o seno seria cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, como nós vimos já anteriormente. E a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Antes de nós continuarmos, eu queria lembrar que toda circunferência trigonométrica ela tem raio igual a 1. Raio igual a 1. O que é isso, professor? Raio, lembrando que é a distância do centro, então no caso aqui de O, a qualquer extremidade da nossa circunferência trigonométrica, inclusive do ponto A aqui, certo? Do valor A da nossa circunferência trigonométrica. Ok, pessoal? Bem, né? Lá a tangente com relação ao triângulo OAT, ok? O triângulo OAT é o que? Cateto oposto, então cateto oposto é o que está do outro lado, né? Cateto oposto é o que está do outro lado. É o lado AT. Não é isso? Sobre o cateto oposto, certo? Cateto oposto é AT. AT é o cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é aquele lado que toca o ângulo fora a hipotenusa. A hipotenusa vai tocar sempre o ângulo de referência junto com o cateto adjacente. Nós vemos que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, no caso é OT. Como a hipotenusa não nos interessa, o que nos restou é o lado OA. Esse é o cateto
adjacente. Então, tangente é cateto oposto, logo, pelas relações que nos foi dada, vai ser AT sobre OA. Lembrando, né, que eu falei atrás que OA mede quanto? 1, porque eu estou dentro de uma circunferência trigonométrica. Logo, OA mede 1. Correto? A medindo 1, OA medindo 1, eu vou ter AT sobre OA, AT sobre OA, e substituindo o valor de OA, eu vou ter AT sobre 1. AT dividido para 1, qualquer número dividido para 1, próprio valor que está sendo dividido por 1, no caso AT. Então a tangente vai ser a distância de até T. Então o ponto em que ele tocar no eixo T vai ser a tangente do meu arco, do arco que eu quero. Nesse caso aqui o alfa. Então tangente de alfa é igual a AT. Então esse ponto aqui basicamente está definindo a tangente de alfa. Então esse eixo T, como estava falando no início da aula, ele vai ser o nosso eixo das tangentes, certo? Então vamos ter todos os valores definidos aqui nesse eixo T. Os valores podem ser positivos, como podem ser negativos, né? E pode também ser zero, né? Se for aqui paralelo a A, paralelo ao ponto A. A reta que define o ponto A, esse valor vai ser zero. Já de início, nós podemos definir alguns valores de tangente. Nós podemos definir. Por exemplo, eu tenho um ângulo. Se eu quero, eu vou definir o ângulo, a tangente de 90, 270. Se eu traçar uma reta saindo de O e chegando no ângulo de 90, observe, ela nunca vai tocar o eixo das tangentes. Elas vão ser duas retas paralelas. Logo, não tocando o eixo da tangente, nós vamos ter que a tangente de 90, tangente de 90, ela não existe. Não existe. Ela nunca toca o eixo das tangentes. Analogamente, se a gente for calcular a tangente de 270, observe também que ela nunca toca. Vou passar aqui direto o eixo das tangentes. Logo, também tangente de 270 graus não existe. Em radianos π sobre 2 é 90 e 3π sobre 2 é 270. Então, para esses arcos também, né, que são os mesmos arcos em graus, também não vai existir tangente. Por quê? Porque eles não tocam o eixo das tangentes. Então, nós já definimos que dois arcos, somente esses dois arcos, eles não vão possuir tangentes, valores de tangente. Vamos ver a definição da tangente, como estava falando para vocês anteriormente, definido pelo arco AM, né? Nós temos o valor da tangente de alfa no eixo da tangente, bem aqui, ó, onde toca no ponto T, vai ser a nossa tangente de alfa. Também, continuando como exemplo, a tangente de zero e a tangente de 180. Tangente de zero da origem até zero vai tocar aqui em zero no eixo das tangentes, e se eu traçar de 180 tem que passar pela origem obrigatoriamente. Quando você for calcular, todos os valores têm que passar pela origem. Observe que vai tocar em zero também. Logo, tangente de 0 e 180, já definimos mais duas outras tangentes, vão ser iguais a zero. Tangente de 360, professor, também igual a zero. Tangente de 60 é côngruo a zero, né? Como é côngruo a zero, as tangentes vão ter o mesmo valor, né? Eles estão na mesma posição da circunferência, só que dado uma volta a mais na circunferência. Logo, tangente de 360 também será zero.
zero. Já deu valores de tangente, né? Bom, continuando, o sinal da tangente. Como ela varia, né? Como eu falei, né? Tem valores positivos e valores negativos na tangente. Também há no seno e no cosseno. Outra coisa que eu quero ressaltar desses valores tangenciais é que eles não estão cercados em menos 1 em 1, como era anteriormente. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Como para o nosso seno e cosseno. Seno e cosseno estão só entre esses dois valores, ó. Menos 1 em 1. O valor mínimo é menos 1 e o valor máximo é 1 para seno e cosseno. Lembre-se, né, que os valores vão ser o eixo x e o eixo y, vão definir os valores de seno e cosseno. Está sempre dentro da... Já a tangente, os valores eles perpassam menos 1 em 1, certo? Observe que esse valor t aqui, ó, ele já perpassa 1. Esse valor tangencial aqui é maior que 1. Então a tangente ela vai de menos infinito a mais infinito. Então a tangente ela pode ter qualquer valor menor que menos 1 e maior que 1. Inclusive também valores entre esses valores. Então ele vai possuir o domínio da função tangente, ela vai ser todo o eixo real, certo? Vindo de menos infinito até mais infinito. Isso, continuando aqui, vamos definir o sinal, né? Observe que se eu traçar uma reta, qualquer arco do primeiro quadrante, ele vai sempre tocar a parte positiva do eixo das tangentes. Logo no primeiro quadrante, a tangente ela é positiva. Analogamente, se eu passar qualquer reta passando pela origem do terceiro quadrante, observe que eu vou sempre tocar a parte positiva do eixo das tangentes, obtendo só valores positivos também no terceiro quadrante. Então, primeiro e terceiro quadrante, a tangente sempre será positiva. Tangente de 200 graus. 200 graus está no terceiro quadrante, então a tangente dele vai ser positiva. Tangente de 45 graus está no primeiro quadrante, tangente também positiva. Lembrando que o primeiro quadrante vai de 0 até 90 graus e o terceiro quadrante vai de 180 até 270 graus. Certo? Então nós já temos a primeira definição de valor. Para o segundo e quarto, fazendo o mesmo processo que nós fizemos para o primeiro e terceiro, nós vamos observar que saindo do segundo quadrante, passando pela origem, eu vou focar o lado negativo, né? Os valores negativos do eixo das tangentes. Logo eu vou ter tangente negativa no segundo quadrante. Como também eu vou ter no quarto quadrante, né, passando pela origem, colocando qualquer valor, a tangente vai ser negativa. Então, o segundo e quarto quadrante, as tangentes serão negativas. Resumindo, colocando no esquema, terceiro quadrante positivo, segundo e quarto negativo. Lembrando que o segundo quadrante vai de 90 até 180 graus e o quarto quadrante vai de 270 até 360 graus. Então, perguntar 120 graus, a tangente é negativa. 290 graus, a tangente é negativa, né? O primeiro que eu falei é do segundo quadrante e o segundo arco que eu falei aqui é do quarto quadrante. Então, vamos ter valores negativos. Então, terminado isso, ver um exercício resolvido aqui, que eu tenho um produto de tangentes e a gente definir o sinal. Tangente de 13 vezes tangente de 190 graus vezes tangente de 352. Será que é positivo ou negativo? Esses valores. Nós não vamos calcular o valor exato, nós vamos calcular somente o sinal.
nós ainda não temos o valor de tangente de 13, nem tangente de 190, nem tangente de 352. Se bem que, né, a gente poderia utilizar uma calculadora científica e ela nos dá esses valores, né? Mas o sinal, ele dá para a gente calcular seguindo a regra dos quadrantes que nós vimos anteriormente. Vejamos. Tangente de 13, ela é positiva. Positivo, professor? Sei não. Acabei de falar. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante é positivo. Tangente de 190 também é positivo. Por quê? Terceiro quadrante. 190 graus está no terceiro quadrante. Então, mais vezes mais dá mais, né? Mais vezes mais dá mais. Dá positivo. Vezes tangente de 350 e é do quarto quadrante. Logo é negativo. Então, positivo com negativo vai dar negativo. Então, independente do valor que der, a gente sabe de cara que esse produto P, ele é negativo. Para concluirmos a nossa, nós vamos ver novamente a tangente como razão do seno pelo cosseno. Eu não vou demonstrar, tem a demonstração aqui, vocês podem procurar a demonstração, tá? Vamos ver aqui a definição. Eu tenho que, para o cosseno de alfa tem que ser negativo, ou tem que ser diferente de zero. Então, cosseno tem que ser diferente de zero. Só tem dois valores em que o cosseno é diferente de zero. Quais são? Que nós definimos anteriormente: 90 graus e 180 graus. Desculpa, 270 graus. Esses dois valores, o cosseno é igual a zero. Logo, sendo o cosseno igual a zero, esses valores não vão possuir tangentes, como já normalmente temos, tá? Tangente de alfa pode ser definido como seno dividido pelo cosseno. Muito prático, né? Se a gente tem, por exemplo, seno e cosseno de 30, a gente calcula a tangente de 30, isso continua valendo para a nossa circunferência trigonométrica. Então, se você tiver valor de seno e cosseno, automaticamente você vai ter o valor da tangente. Aqui nós vemos toda a demonstração, como é que ele chega. Ele utiliza o teorema de Tales, né, como proporcionalidade para provar o teorema para qualquer ângulo aqui do primeiro quadrante e dos outros quadrantes. O teorema. Então, pela atenção de todos.